Glória a Deus, amém. Só a todos com a paz do Senhor. Irmãos, eu estou lendo um versículo aqui da palavra de Deus, que se encontra no livro de Mateus, amém? Mateus capítulo 6, a partir do verso 5, amém? Mateus capítulo 6, a partir do verso 5. Diz assim a palavra do Senhor: E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois como se comprazem orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. E o verso 6 diz: Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando-lhe a porta, ora a teu pai que está em oculto, e teu pai que te vê secretamente te recompensará. E orando, não usei vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falares serão ouvidos. Amém? Glória a Deus. Creio que todos nós já ouvimos nesse versículo, o número 7, né, que fala, o número 6, perdão, que fala: Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a porta, ora teu pai que está em oculto, e teu pai que vê secretamente te recompensará. E é um versículo muito bonito, é um dos versículos que eu mais gosto e que mais falam com todos nós, né? Então é muito importante a gente lembrar desse versículo. Mas quando a gente vê, como foi lido no verso anterior, Jesus fala que quando orares não sejas como os hipócritas, né? Esses hipócritas seriam aquelas pessoas que naquela época, né, pelo menos, eles oravam no intuito de que as pessoas vissem ele orando. Então esse era o intuito, né? O objetivo é que as outras pessoas olhassem e vissem que ele estava orando, né? Então ele sempre queria orar em pé, ele queria sempre orar alto, né, para que as pessoas vissem ele. E dali Jesus retrata isso como hipócrita, porque não é uma oração verdadeira, não é uma oração que realmente tem que orar, mas para o outro ver, para o outro achar que ele é bom, para o outro achar que ele é o certo, para o outro achar que ele é o crente, para o outro achar que ele é o correto. Mas não, Jesus, ele pede para nos orarmos dentro do nosso aposento, dentro do nosso quarto. Tem algumas versões e algumas traduções se diz depósito, né? E quando vai pesquisando de tradução em tradução, vê que esses depósitos, esses lugares eram onde quebrou uma mesa, quebrou uma cadeira, né? Joga lá, joga nesse depósito, joga nesse canto. E dali, em algumas versões diz, né, mas tu, quando orares, entra no teu aposento, no teu depósito, enfim. Então, se fosse o lugar mais escondido que fosse, e você quisesse orar, ali era o lugar certo. Nem não um lugar de ser um lugar mais apertado, não um lugar de ser mais ruim de orar, mas não. É no sentido de que quando você estiver no seu secreto, ali o Pai, né, que está tratando de Deus, ele te recompensará. Ele te vê no oculto e no secreto. É aí que iniciamos nossa mensagem, né? Porque, irmãos, é muito bom a gente orar, né, na igreja, é muito bom a gente orar com outras pessoas. É muito bom e devemos orar, né, com outras pessoas, né, com muitas pessoas ao nosso redor, né, sejam juntos, separados, nós temos que orar sim. Mas orar, irmãos, no nosso secreto, não tem nada que se comparar, né? Assim como a música da Fernanda Brum, né, Alta Madrugada, na ministração dela, fala que estar com a multidão é muito bom, mas estar no seu quarto, só você e Deus, não tem nada parecido. É muito bom a gente estar com o Senhor em momentos como esse. Estar com o Senhor em momentos que tá só você e Deus, sabe? Então, o que acontece eu sempre cresci na igreja, né? Graças a Deus, nós temos uma família evangélica. E dali o que acontece? Eu sempre orava, né? Uma vez ou outra, mas é uma oração de criança, uma oração de jovem. E dali o que acontece? Quando veio a pandemia, estava com 14, 15 anos, pandemia, ali o que acontece? Eu cheguei mais perto de Deus.
eu cheguei mais perto do Senhor, porque para mim, né, oração, cantar era coisa rotineira, né? Mas ali o que acontece com a pandemia, por mais que eu seja novo, eu tive uma perspectiva diferente do que é uma vida de crente, não uma vida de cristão. E dali o que acontece na pandemia, eu aproveitei, enfim, ficava muito no celular, dormia muito tarde, né? E dali, enfim, dormia muito tarde e tal. Aí até que teve um dia ou outro da qual o que aconteceu, eu resolvi orar de madrugada. Uma oração por orar, né? Pra não ter pesadelo, né? Uma oração por orar. E dali o que acontece? Eu me ajoelhei ao Senhor e dali comecei a orar, mas foi uma oração simples, sabe? Uma boa noite de sono, amanhã um dia abençoado e tal. Mas eu senti uma coisa boa, eu falei, eu quero mais vezes isso, né? Eu quero mais vezes orar de madrugada, se ajoelhar e que Deus está me escutando, Deus está me vendo, né? É muito bom isso. E dali o que acontece? Algumas dessas vezes eu colocava a Fernanda Bruna, né, tocando alta madrugada, escutando a ministração dela, uma música muito boa de ser ouvido com a ministração dela, né? E até eu escuto até hoje, né? É muito boa. E dali, enfim, quando a gente reconhece o valor, quando a gente conhece a presença de Deus, quando a gente reconhece o quão bom é orar ao Senhor no nosso aposento, no nosso quarto, ajoelhados ao Senhor de madrugada, de noite, não tem nada que a gente queira trocar, né? Não tem nada que a gente queira trocar aquilo ali. E muitas vezes a gente chega cansado, trabalha, eu, por exemplo, agora estou gravando vídeo de noite, onde já é praticamente madrugada, né? É o momento que eu consegui gravar. Mas assim, daqui a pouco eu tô orando, com certeza. Mas assim, não tem nada que se comparar quando a gente, sabe, passou um dia todo e a gente tá lá orando ao Senhor. Não tem nada que se comparar. Então é muito bom a gente saber disso. De que o próprio Senhor, na própria Bíblia, diz isso. Mas tu, quando entrares no teu aposento e fechando a porta, né, um sinal de que tá só você e Deus mesmo, nada vai atrapalhar. Ora a teu Pai que está em oculto, e teu Pai que vê secretamente te recompensará. Né? Então, nessa mensagem, para a gente lembrar o valor da oração, né? O valor de como é bom orar ao Senhor. E às vezes as orações de madrugada é aquela oração que a gente só faz assim. Deus já entende. Teve um dia cansativo, teve um dia ruim, aconteceu uma coisa ou outra, ou aconteceu muita coisa boa, né? Mas quando a gente já chega assim, na oração, não é nem como já foi, assim, é sinal de insinceridade ao Senhor. É sinal que, ó Deus, eu tô assim, só o pó da rabiola, né? Que a pessoa fala, só o pó da rabiola, mas é muito bom estar com o Senhor e eu não troco isso por nada. E eu não troco isso. Amém? Então saiba que estar na multidão é muito bom. Mas estar com o Senhor no nosso quarto, ajoelhado, não tem nada parecido. Amém? Que todos fiquem na paz do Senhor.